gente fez um trabalho de inclusão de um rapaz numa equipe, e a gerente estava dando depoimento de como que era lidar com ele, né? E essa gerente faz reuniões na casa dela, com o time todo, né? Ela recebe as pessoas porque a casa é legal, tá? E aí, esse rapaz é autista e tem um filho autista também. E aí ela falando toda emocionada que ela conseguiu separar um quartinho na casa dela, que era uma área de descompressão para ele, porque ele, de tempos em tempos, ele precisava de uma pausa. Durante a reunião, por conta da questão sensorial. Ele ia lá, ficava 15 minutos, confortável e voltava. Este episódio da Você Está Contratado é patrocinado pela Open e Use RH. E aí, pessoal, sejam bem-vindos. Hoje eu e o Jederson estamos aqui com o meu xará, Marcelo Vitoriano, que é diretor-geral da Specialisterne aqui no Brasil. Seja bem-vindo. Ô, Marcelo, obrigado pelo convite, em primeiro lugar. Obrigado, Jederson, também. É um prazer estar aqui para falar desse tema que para a gente é muito importante, falar da inclusão de pessoas que hoje estão fora do mercado de trabalho e poderiam estar trabalhando, enfim. Então, estou super feliz de estar aqui para esse bate-papo com vocês. Vamos lá. Obrigado, Marcelo. Bem-vindo. Vai ser riquíssimo, né? Que pessoas são essas, então? O que é a Specialisterne? Ah, legal, Marcelo. Specialisterne, esse nome estranho, esquisito. É um pouco esquisito, É bem esquisito. É difícil soletrar. Eu devo admitir, Specialisterne, né? Specialisterne significa os especialistas em dinamarquês, né? A nossa organização nasceu na Dinamarca em 2004 e nasceu por uma história de vida pessoal, né? O nosso fundador, Torkild Sohne, era um cara que trabalhava em tecnologia, ele era diretor de uma empresa de tecnologia na Dinamarca. E Torkild tem um filho autista, né? E aí, sempre observava as dificuldades do seu filho, de comunicação, de interação social, mas Torkild sempre observava também algumas características que eram meio fora da curva, né? Eu costumo falar que a nossa história começa com desenho, né? Uhum. Torkild e sua família foi para uma viagem de férias na Europa e eles retornaram dessa viagem de férias. Depois de 20 dias, Lars, que é o filho, com 7 anos de idade, pegou um papel e fez um desenho, né? Um desenho, e Torkild falou, mas que desenho é esse, né? Ficou muito incomodado. Mas o que Lars desenhou com 7 anos de idade depois de 20 dias? Sim. Aí, isso é da minha época, provavelmente não da época de vocês, mas existia um guia rodoviário que a gente pegava esse guia e olhava esse guia para saber os caminhos e tal. Eu acho que você perdeu a plateia toda nesse momento agora. Ninguém está entendendo o que você está falando, né? Exatamente, mas anteriormente... Era o Waze analógico. Era o Waze analógico, exatamente, Xará. E aí ele pegou esse guia rodoviário e tinha um índice de mapas da Europa que Lars reproduziu sem nenhum erro. Tinham 150 caixas com 500, mais ou menos, números e letras. E não tinha nenhum erro. Então, um menino de 7 anos reproduziu algo depois de 20 dias. Torkild fica alucinado com... Eles usaram o guia rodoviário para viagem. Exatamente. Em carro, e depois pela Europa. Exatamente. E 20 dias depois... 20 dias depois ele fez de memória. Ele simplesmente fez esse guia de memória. E aí Torkild fica... assim, mas peraí, meu filho tem muita dificuldade de comunicação e interação social, mas ele tem uma memória que nenhum funcionário meu tem. Uhum. Será que a gente não pode, ao invés de focar nas dificuldades que as pessoas apresentam, também olhar para as habilidades que as pessoas possam trazer? Exato. Foi dentro desse espírito que nasce a Specialisterne. Falar pro pessoal, né? Tem muita gente acostumando nos ouvidos agora, né, Marcelo? Então, Peter Drucker também, no século passado, já falava, faz as pessoas trabalharem naquilo que elas vão brilhar. Para com essa história de fazer PDI para melhorar o que as pessoas não sabem fazer. Exatamente, Marcelo. E foi aí que nós nascemos, né? Olhando para o potencial das pessoas e tentando levar esse tema da inclusão de pessoas autistas, da neurodiversidade, para dentro das empresas. Então, nós nascemos com foco de preparar as pessoas, de termos projetos de formação, de desenvolvimento e também preparar as empresas para receberem esses novos funcionários. Perfeito. Foi aqui que nasceu a Specialisterne. Hoje a gente... E no Brasil, que ano que vocês começaram 2015. a operar? E você está lá desde o início? Estou praticamente desde o início. O que te chamou para isso? Qual foi o chamado para o Marcelo? O chamado foi que eu trabalhava na Sodexo na época, eu era Head de Diversidade e Inclusão da Sodexo, e muito feliz, uma empresa fantástica com relação a esse tema, né? E me convidaram para conhecer o projeto, né? Isso com 49 anos de idade, né? Agora.
E eu fiquei encantado pelo projeto e recebi um convite para participar e, bom, aí eu pedi demissão da Sodexo e fui trabalhar numa pequena startup que eu não sabia que se ia dar certo ou não. Mas eu sempre trabalhei em processos de inclusão, diversidade e inclusão. Então, o que me brilhou os olhos foi que é um tema muito novo ainda para a sociedade e que pessoas autistas que poderiam estar trabalhando não estavam. Foi meio que por aí que caminhou, Marcelo. Pensar um pouquinho em legado, o que a gente pode deixar aí para a sociedade. E o que a Specialisterne faz hoje? Hoje nós temos, aqui no Brasil, nós temos 2 unidades, uma em São Paulo e outra no Rio de Janeiro. Nós recebemos pessoas autistas que se interessam a se preparar um pouco mais para entrar no mercado de trabalho, que tenham dificuldades para sozinhas entrar no mercado de trabalho. Então nós fornecemos para essas pessoas uma capacitação 100% gratuita. Para eles é 100% gratuito. 100% gratuitas. E aí vão buscar empresas que são empresas parceiras nossas para fazer a inclusão desses profissionais. Aí preparamos times que vão receber esses profissionais, fazemos um coaching depois dessa inclusão. Então a gente tem processos de preparar as pessoas e preparar as empresas. Hoje a gente tem mais ou menos umas 45 empresas parceiras no Brasil, empresas de um calibre como Banco Itaú, como Johnson & Johnson, como Braskem, como Iguatemi, enfim, SAP, Accenture, são empresas bem interessantes. Tem alguma empresa menor, de menor porte, assim? Tem. A gente tem uma empresa, a Virtual Gate, que tem... ela é muito pequena, né? Tem 15 funcionários. Mas já é parceira. Sim. Sensacional. Sim. Então, é possível, sim. Exato. Não independe do porte da empresa ser parceira da Specialisterne. Exatamente. Tem uma outra também que chama Epic Game, que é uma empresa que vende card. Tá. E por que chama game? É porque, sabe esses cards com Pokémon, cards que são muito raros? Nós incluímos alguns jovens lá e pela habilidade de cadastrar os cartões, de organizar os cartões. É uma empresa que tinha mais ou menos também uns 15 funcionários, Marcelo. Aí, uma época, eles precisaram demitir algumas pessoas. Aí, demitiram, acho que uns 4 ou 5 funcionários e deixaram todas as pessoas autistas porque eles performavam. Melhor. Era melhor. Mais. Então, tem o Itaú, mas também tem empresas menores. Quantas pessoas já impactadas, assim, no sentido de quantas incluídas no trabalho? Incluídas no trabalho, por volta de 300 a gente deve ter aqui no Brasil, né? No mundo, a gente já incluiu mais ou menos 10 mil pessoas em atividades mais administrativas, ou atividade de back-office como um todo, e também na atividades de tecnologia, né? Porque vocês têm 2 linhas de curso, né? Você tem a formação de TI, que apoia algo comportamental também, e você tem uma outra segunda linha que é mais abrangente, mais administrativa. Isso, a gente tem uma capacitação que ela pode durar até 3 meses, né? Que tem um viés mais também de habilidades sociais, de trazer situações que as pessoas nunca vivenciaram para que elas possam vivenciar. E também nessa formação a gente pode ter questões específicas aí de tecnologia. Um exemplo, um dos parceiros também que nós temos é Salesforce. A gente já fez uma capacitação em Salesforce dentro dessa nossa capacitação. Então, é uma capacitação mais aberta, mas as pessoas podem trabalhar em tecnologia, mas elas podem trabalhar em qualquer atividade administrativa. A gente tem pessoas trabalhando na área financeira, né? Por exemplo, e diga-se de passagem, eu diria que o maior número de pessoas incluídas hoje é na área financeira. Na área financeira. Eu imaginaria que era de TI, porque foi a origem, né? E o fundador era uma pessoa de TI. Em quantos países vocês estão? Nós estamos em 26 países. 26 países. 26 países. Hoje nascemos na Dinamarca, nossa sede hoje é na Espanha. Né? Então, a Specialisterne Global, que congrega todas as Specialisterne no mundo, hoje ela está em Barcelona. E o número de pessoas incluídas, qual o país que mais vocês conseguiram atingir, assim, que tem uma penetração maior de inclusão? Nós temos por exemplo, Espanha, a gente tem resultados muito, muito interessantes. Na Austrália, a gente tem também. A Austrália tem políticas bem interessantes para pessoas autistas também, a gente tem números interessantes. Mas o Brasil é um dos países também considerados com boas práticas. Como tem que ser. Fico todo cheio, né? Como tem que ser. Vamos falar um pouco dessas boas práticas também, mas antes, define pra gente o que é o autismo. Bom, o autismo é uma condição, né, dentro da neurodiversidade.
o autismo hoje a gente fala, é o transtorno do espectro do autismo, né? É uma condição, é uma alteração no desenvolvimento neurológico das pessoas, e essa alteração, essa condição diferente, esse desenvolvimento diferente, traz com que as pessoas tenham como principais características dificuldades de comunicação e interação social. Então, basicamente, o autismo é isso, ele é focado em dificuldades de comunicação e interação social. A gente tem uma prevalência muito grande de pessoas autistas hoje na sociedade. O último dado do CDC, que é o Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos, aponta que a cada 36 crianças que nascem, uma é diagnosticada com autismo. Então, a gente tem um volume gigantesco de pessoas autistas. Antes, a gente pensava em 1% da população de pessoas com autismo. Hoje, esse número, no Brasil, estimava-se 2 milhões. A gente pode pensar num número muito maior, né? E são pessoas que estão aí na nossa sociedade. Muito provavelmente o Marcelo já deve ter convivido com pessoas autistas. A gente também, enquanto pessoas, convivemos com pessoas com TDAH, com dislexia. A gente estava brincando com o Marcelo. Marcelo, os testes que eu já fiz, eu tenho um certo déficit de atenção por conta de uma característica minha. Então, esse é um tema muito presente hoje nas empresas, né? A gente está dando muito mais atenção ao que é a saúde mental e bem-estar hoje em dia, né? Aprendemos isso, né? Exatamente. E eu costumo falar para as empresas que criam programas de inclusão de pessoas autistas ou neurodiversidade, que elas elas ganham em programas como esse também poder olhar mais para a saúde mental dos seus colaboradores e o bem-estar, né? Porque, assim, é importante a gente ter equipes diversas, é importante ter processos bem inclusivos, mas se a gente não cuidar da saúde mental das pessoas, a gente só vai ter pessoas doentes de diferentes características. A gente vai ter um público diverso com dificuldades importantes. Então, o tema inclusão de pessoas neurodivergentes é uma grande oportunidade para as empresas. Primeiro, para ter um talento diferente, um talento que vai performar assim, que ele precisa de um suporte específico para a sua inclusão. Ele tendo a acessibilidade necessária, a pessoa vai embora, né? Eu posso dar vários exemplos. Não, eu quero ouvir esse exemplo, eu quero ouvir exemplos. Antes, eu tenho uma lista de perguntas aqui para fazer, né? Muita curiosidade, mas espera aí, eu não quero esquecer. Tá bom. O pessoal que está interessado em conhecer Specialisterne, como é que faz? Como é que pode entrar em contato com vocês? Então eu quero dar essa informação agora. Já. Tá bom. Nas redes sociais, né? Facebook, Instagram, o próprio LinkedIn, né? Se colocar Specialisterne Brasil, vai ter todos encontrar. Os contatos. Se você quiser, pode deixar meu e-mail, Marcelo, está super aberto. E a gente coloca na descrição também pode do colocar programa. Meus contatos. Tá. Então, se o pessoal mandar mensagem através das redes sociais, vocês leem e vocês respondem, né? Lemos e respondemos. Boa. E aí... Então, procura o Marcelo Vitoriano. Procura o Marcelo, porque o Marcelo é Brasil. Isso. Ou nós dois aqui também manda mensagem pra gente, que a gente Marcelo bota vocês Vitoriano, em contato no LinkedIn, com o Marcelo. Porque Boa. essa foi uma curiosidade que eu tenho. Vocês incluíram 300 profissionais no mercado, mas frente aos números que você mencionou, isso é pouco, né? Pouquíssimo, né? Então, como é que funciona esses 300, eles que foram até a Specialisterne para pedir uma ajuda ou um encaminhamento, vocês que buscam as pessoas no mercado, como é que funciona essa relação? Funciona, nós temos formações recorrentes, então, tendo vagas ou não tendo vagas, a gente vai ter a formação para as pessoas. A gente sempre procura ter formações já com vagas abertas. Vagas de trabalho. Vagas de trabalho, né? Então, eu tenho 3 vagas no Itaú, eu tenho 3 vagas na SAP. Nesse momento? Um exemplo. São empresas patrocinadoras, elas patrocinam porque tem as vagas. Exatamente. Aí a gente já, no meio da formação, a gente olha para a habilidade das pessoas e faz um matching com as vagas que essas empresas têm. Então, a gente tem uma assertividade muito grande. E isso a gente pode falar, então, para as empresas que estão nos escutando, né? Como nós acompanhamos as pessoas por um ano, depois que elas estão já trabalhando... isso é excelente também. Um ano, a gente está junto com reuniões sistemáticas, que podem ser semanais, quinzenais. A gente tem uma taxa de retenção desses profissionais. Tem uma taxa de retenção depois de um ano de mais ou menos 93% dessas pessoas. Muito bom. Né? Muito melhor do que a média do mercado. Exatamente. E por que as pessoas tendem a ficar? Porque as equipes foram preparadas, elas se sentem acolhidas, elas se sentem num ambiente com segurança psicológica. E é muito comum, Marcelo e Gerderson, quando isso acontece, que nas empresas, muitas pessoas que tiveram um diagnóstico de autismo, TDAH, dislexia, cheguem para RH e falar, RH,
eu queria falar para você que há 3 meses atrás eu fui diagnosticado com autismo e eu queria que o meu chefe soubesse disso, para ele entender um pouco alguns comportamentos que eu tenho. Você pode me ajudar? Sim. Ou seja, as pessoas saem do armário também, né? Então, peraí, vamos falar disso. Tá. Quais são características da pessoa autista? Basicamente, a gente tem as dificuldades de comunicação e interação social, né? Mas quando a gente fala de pessoas autistas, a gente fala de pessoas muito diferentes, sempre com dificuldades de comunicação e interação social. Mas muitas pessoas podem ter dificuldades, por exemplo, para olhar no olho, numa entrevista de trabalho. Essas pessoas podem ter uma comunicação muito monossilábica, sim, não. Essas pessoas podem não compreender uma comunicação mais abstrata, elas tendem a ser muito mais concretas na sua comunicação. Muitas pessoas podem ter hipersensibilidade ou hipossensibilidade, então ambientes muito iluminados podem incomodar. Toque também. Algumas pessoas podem ter associados também outras condições. Outras pessoas podem ter uma ansiedade um pouco maior também. Então, se você cuidar da acessibilidade, a gente tem jovens, por exemplo, que trabalham com óculos escuro, porque para ele é importante, né, essa questão da hipersensibilidade. Acessibilidade com a luz. Com a luz. Tá. Ou pode ser também Ruído, né? espaços muito ruidosos também, né? Você precisa usar um equipamento para isso, né? Então são comportamentos um pouquinho diferentes que no meio de trabalho, né? A pessoa dentro do escritório de óculos escuros, você... Exatamente, né? exatamente. Obviamente não é todo mundo que usa óculos escuros. Exatamente. A dificuldade de manter o olho no olho. E às vezes, mesmo a compreensão de situações sociais, isso pode ter uma dificuldade também, né? Por exemplo, dentro de um grande banco, né? Eu tinha um colaborador que trabalha no banco até hoje, enfim, e o chefe queria falar com ele numa situação privada, né? Aí falou assim, fulano de tal, Pedro, vamos comigo tomar um cafezinho ali, né? Aí ele virou pro chefe, chefe, eu não gosto de café. Coincidência, eu também não. Né? Aí o chefe falou assim, não, mas eu preciso que você vá comigo tomar um café, mas eu não gosto de café, né? Aí depois você chega pro chefe e fala, chefe, você precisa falar com ele que você tem uma questão, um assunto importante, que você quer levá-lo até o café para conversar com ele sobre isso, né? Então, essas situações podem acontecer e se a empresa não está preparada... Eu entendo completamente. Eu me vejo muito também, muitas situações como essa. E se a empresa não está preparada, isso pode ser um problema, né? Claro. A gente, por exemplo, tinha um rapaz que trabalhava conosco, um talento, e ele tinha dificuldade para almoçar com as outras pessoas. Porque para ele, sentar numa mesa, olhar para o Marcelo e falar assim, ô Marcelo, tudo bem? Você viu que o Flamengo perdeu, tal, não sei o que, o São Paulo foi campeão. Lembrar, né? Tinha que lembrar. Desculpa, eu estava procurando uma oportunidade. Então, para ele era difícil sentar e conseguir construir esse comportamento, né, para se relacionar com as pessoas. E a empresa não estava preparada. O que esse cara começou a fazer? Ele ia almoçar na escada de emergência. Poxa. Deprimente, né? Obviamente, esse menino não ficou nessa empresa, né? Por um detalhe, uma situação de almoço, não tem nada a ver com o trabalho, Nada a ver com o trabalho. E é o tiro saindo pela culatra. As pessoas querendo incluir, né? Querendo interagir, querendo ser amigo. Exatamente. E fazendo o errado. E empurrou, né? Por não saber. Exatamente. Querendo inserir, mas foi o contrário. Com certeza. Hoje esse menino trabalha numa multinacional espanhola, né? Com performance, com salário muito bacana. Mas as empresas perderam um grande talento. Marcelo, isso é muito cultural também, né? E bem, porque eu imagino bem intencionalmente, que é incrível, exatamente. Né? Assim, e por falta de informação, sabe, Marcelo? Eu não vejo que as empresas fizeram isso por um comportamento maldoso, né? Por falta de conhecimento. Mas isso é muito cultural também, né? Porque, sim. Por exemplo, nós brasileiros, a gente quer receber, acolher, né? Países nórdicos, países os europeus, eles não têm isso que o brasileiro tem, né? Um pouco mais afastado, um pouco... Você almoça com quem você quiser, hoje em dia, a hora que você quiser, e se não quiser almoçar também tá tudo bem. Exatamente. Mas o brasileiro tem esse negócio, né? Meio assim. O cara nunca vem almoçar com a gente. Sim. É mal visto, deixa, né? Pelos colegas. O cara não se insere, o cara é antissocial. Quando acontece uma situação como essa, numa empresa que está buscando se preparar, isso torna-se uma situação normal. Pô, ele não quer... E tudo bem. Às vezes, eu vou confessar que minha equipe me perdoe, às vezes eu não tô afim, cara. Eu quero
Desculpa, pessoal. Ó, a galera que trabalha com o Marcelo, ó, o toque, ó. E às vezes tudo bem. É o teu tempo. É lógico. De vez em quando deixa ele em paz. Não, eu tenho um time maravilhoso. É que às Tem vezes você não tá certeza, afim, cara. Né? Isso. E tem gente no teu time que com certeza não tá afim também de almoçar Com contigo de vez certeza, em eu quando. não quero estar com o Marcelo também. O cara, Esses dias, numa mentoria, uma mentorada minha me perguntou: eu tô errado em não querer almoçar com o meu time toda hora? Eu disse, fica tranquila, isso é normal. Ela disse, porque não é só falar. Só falar a respeito e combinar. Exatamente. Mas, então, aí vai, como é Marcelo. que você ajuda as empresas, então? Porque isso é uma outra linha de atividade da Specialisterne também, né? Sim. Preparar o time, a empresa, para receber. Exatamente. Nós ajudamos as empresas a criarem projetos de neurodiversidade, né? Então, nós capacitamos os times com relação ao tema autismo, mas também ao tema TDAH, dislexia. A gente ajuda as empresas a olhar seus processos para verificar se esses processos são acessíveis para todas as pessoas. Acompanhamos a inclusão desse profissional depois. A gente Dá um exemplo de alguma coisa assim que mudaram porque depois de conversar com vocês. Algum processo de RH que foi mudado depois da pessoa entender algo diferente assim que vocês trouxeram. Bom, a Carla vai me matar, mas eu vou falar dela. A Carla trabalha contigo? Não, a Carla é uma executiva Só Carla, pronto. Mas é executiva de uma grande multinacional americana. Não fala mais nada. Não vou falar, Carla, mas depois eu te falo. E eles têm um projeto maravilhoso, né? Já incluíram. Eles têm um grupo de afinidade com relação ao tema neurodiversidade, que tem pessoas autistas, que tem pessoas com TDAH, que tem pessoas com dislexia, pais, mães. Pais e mães dos funcionários exatamente, da empresa participam do grupo exatamente, também. Não, peraí. Eu te perguntei, mas fala mais disso. Vamos abrir a caixinha aqui. Grupo de afinidade é uma boa prática? É uma excelente prática, Porque o grupo de afinidade, ele acaba sendo um guardião quando a gente pensa em cultura. Se o Marcelo Nobre, que é VP de RH, e ele sai, é um cara extremamente inclusivo, os grupos de afinidades que estão lá, eles meio que garantem, eles falam, escuta, mas vocês vão mexer nessa iniciativa que está tão legal, né? Então, essas pessoas se empoderam, então super indico e vou... Mas isso é importante, que elas sejam empoderadas pela empresa e que elas sejam ouvidas e que elas mudem práticas da empresa. Exatamente. E a partir... Que só para inglês ver o grupinho de discussão ali não serve para nada também, né? Se não tiver voz, se não tiver voz, não adianta. Não prestar atenção neles. Se não tiver voz, né? Aquela coisa, nada sobre nós sem nós, né? Que é um lema das pessoas com deficiência e a gente pode pegar isso para outras. Repete, por favor. Nada sobre nós sem nós, né? E aí, quando você leva isso para dentro das empresas e cria esses grupos de afinidade, aí eu vou voltar na tua pergunta. Me dá uma boa prática de RH que foi feita. E aí eu quero falar o nome, porque eu acho importante, né? Johnson & Johnson tem um projeto maravilhoso de inclusão de pessoas autistas. E aí, em determinado momento, a Johnson & Johnson falou assim, Marcelo, eu acho que as minhas avaliações de desempenho, as minhas avaliações que a gente tem, elas não são compatíveis para todas as pessoas, porque um dos critérios para que as pessoas sejam muito bem avaliadas é a capacidade de comunicação e interação social, né? Ajuda a gente a mudar isso. A gente, obviamente, eles fizeram tudo, a gente deu algumas sugestões, mas eles mudaram todas as avaliações de desempenho para que as pessoas autistas fossem contempladas de uma forma equânime. Mudaram para todo mundo. Todo mundo. Mudaram para todo mundo. Isso é outra coisa importante na hora que a gente fala de inclusão. Sim. É mexer para incluir todo mundo, não apenas especificamente uma população que te chamou a atenção para aquele ponto. Exatamente. Então, quando a gente fala mudar para todo mundo, você precisa ter processos de atração de pessoas que contemple todas as pessoas. Se seu processo, você pode ter melhor equipe de RH, mas se seus processos não contemplam pessoas com outras características, que têm dificuldade, por exemplo, de leitura, que precisam de um tempo maior para receber algumas provas, você está barrando essas pessoas nos seus processos seletivos. O vilão aí é o RH. Exatamente, foi o RH que desenhou o processo, né? Tempo para fazer prova. Como é que isso é um problema? Isso pode ser um problema, por exemplo, para pessoas... A dislexia é uma condição que existe uma dificuldade aí no desenvolvimento da leitura e da escrita. Então, as pessoas com dislexia, geralmente, elas precisam de um tempo maior e elas podem precisar de algumas ferramentas aí para que ela possa participar de um processo seletivo. Então, quando você aplica uma prova de inglês, por exemplo,
né, para uma pessoa com dislexia. E se você não dá um tempo maior para essa pessoa, e se você não pergunta para ela se aquele processo está condizente ao perfil dela, ela não vai passar nunca, né? Isso foi um depoimento eu estava no evento, a selecionadora falou assim: meu Deus, o meu pai tem dislexia, minha família tem dislexia, eu nunca pensei nisso, o meu processo é excludente. Chegando amanhã, eu vou sentar com o time de RH para a gente rever isso. Isso. Né? Tem que fazer a prova de inglês em 20 minutos, mas o importante não é fazer a prova de inglês em 20 minutos, é falar inglês. Exatamente. Você pode ter uma prova alternativa, algo que você consiga tirar todo o potencial da pessoa, porque senão você está perdendo o talento. Voltando da dislexia, Marcelo, eu estava numa grande empresa alemã, né? Deu uma palestra, aí terminou a palestra, um rapaz veio falar comigo, falou: Marcelo, que projeto legal, cara. Putz, eu fico tão feliz que você está falando sobre esse tema. Eu tenho dislexia, faço engenharia, eu só consegui entrar nessa grande empresa porque o meu professor trabalha aqui, porque eu jamais conseguiria passar nesse processo seletivo. O professor conhecia ele na interação em sala de aula. Tá? E o cara está trabalhando até hoje com um bom resultado, enfim. Lógico. A gente falou um pouco de como é que o RH inclui, né? Eu vou perguntar sobre como o líder pode incluir. E eu tô aqui pensando, né, porque não é para todo mundo também, né? O que não é para todo mundo? Esse processo de inclusão, porque se o RH, se a empresa não tiver vontade de realmente inserir e trazer esse perfil de profissional com autismo para dentro da organização, isso não vai acontecer, né? É um trabalho bem a quatro mãos mesmo, né? Tipo, não é isso que o Marcelo falou, tipo, então, não é para inglês ver, não é o grupo, eu sou uma empresa diversa e tem aqui o meu grupo de autistas. Então, qual é o papel da liderança nisso? É de entender e realmente querer trazer essa comunidade, esse perfil exatamente para dentro da organização, né? Porque senão vai ser um desastre, né? É trabalhoso, né? Não, é trabalhoso, dá trabalho. Você tem coisas que dão certo, pode ter coisas que não dê certo, mas como todo mundo, né? Tendo ou não deficiência, tendo ou não autismo, tendo ou não a outra condição, como TDAH, enfim. A empresa ela precisa estar preparada para receber todas as pessoas. Quando a gente fala de pessoas autistas ou pessoas com deficiência, ainda a gente tem o viés da lei de cotas ainda, que ajuda as empresas a olharem para esse tema. Uhum. Mas isso ainda é muito novo. Tem empresas que só contratam surdos. Não, eu só contrato surdo porque ele pode trabalhar na linha de produção, por exemplo. Pô, cara, você está perdendo uma oportunidade de ter pessoas tão talentosas, incríveis. A maldita vaga para PCDs, né? Não existe vaga para PCD. Existe o recado. Vaga. Enfim, as empresas que têm olhado dessa forma têm tido mais sucesso, elas têm mantido as pessoas. E aí, quando você começa a medir clima organizacional a partir dessas experiências, aí você começa a ter depoimentos que, por exemplo, uma empresa... Posso falar o nome? Eu gosto de falar. Desculpa, vamos lá. A Braskem tem um trabalho muito bacana também conosco. Tal. A Débora faz um trabalho fantástico na área de diversidade e inclusão. A gente fez um trabalho de inclusão de um rapaz numa equipe e a gerente estava dando depoimento de como que era lidar com ele, né? E essa gerente faz reuniões na casa dela, com o time todo, né? Ela recebe as pessoas porque a casa é legal, tá? E aí, esse rapaz é autista e tem um filho autista também. E aí ela falando toda emocionada que ela conseguiu separar um quartinho na casa dela, que era uma área de descompressão para ele, porque ele, de tempos em tempos, ele precisava de uma pausa. Durante a reunião, por conta da questão sensorial. Ele ia lá, ficava 15 minutos, confortável e voltava. E ela falando assim, cara, a minha empresa permite que a gente tenha processos como esse. Então, o que a minha equipe se humanizou, ficou engajada por uma experiência como essa, e ela falava chorando, Marcelo, chorando. Já dá vontade de conhecer a Débora, né? Débora, então, venha. Não, convidem a Débora da Braskem, vocês vão adorar. Mas assim, é uma oportunidade para as empresas também ficarem mais humanas, e ficar mais humana não significa ser mais humano e dar resultado. Você tem as duas coisas juntas. Exato. As duas coisas juntas, né? Fala de algumas celebridades que são autistas e talvez a gente não saiba. O Elon Musk, que é o cara mais rico do mundo. É o cara mais rico do mundo, só isso. O cara mais rico do mundo, ele tem autismo nível 1 de suporte. Ele já se declarou. Que antes a gente falava síndrome de Asperger, hoje não se usa mais essa nomenclatura, né?
Então ele se declarou. Anthony Hopkins, um dos maiores atores, Uau, sensacional. ele também se declarou. E aí E você E falou ele de descobriu níveis. recentemente, né? ele descobriu recentemente. Você falou de níveis de autismo, né? Sim, são níveis. São Quanto- níveis. Quantos são, tem, como é que A funciona? gente tem basicamente 3 níveis, né? A gente tem pessoas que são consideradas com autismo nível 3 de suporte, que são pessoas que aí, ou crianças, que não têm independência, que precisam de suporte muito próximo, não têm autonomia. São crianças que geralmente podem ter aí uma deficiência intelectual associada, muitas crianças podem ter uma comunicação que não é verbal. Então, pessoas enquadradas com nível 3 precisam de um suporte bem intenso. Aí você tem pessoas com nível 2 de suporte, já são pessoas que já têm uma certa autonomia, uma certa independência, precisam de suporte, mas elas conseguem fazer muitas coisas já com independência. E as pessoas com nível 1 de suporte são pessoas que já não têm nenhum tipo de deficiência associadas, são independentes. A gente pode olhar na rua e, de repente, eu poderia ser uma pessoa autista e você não saber que eu tenho autismo, mas eu posso ter dificuldade de comunicação e interação social. Então, o nível 1 de suporte é o Anthony Hopkins, é o Elon Musk. É esse rapaz que precisa de um break de 10 minutos Esse na rapaz interação precisa... Exatamente. É só isso. Exatamente. E o chefe dele não vai achar que ele tá... Pô, esse cara tá meio folgado, tá? Ele precisa parar. Não, cara, ele precisa... Porque o trabalhar com equipe ou com computador, sensorialmente falando, é muito para ele, então ele precisa dar uma pausa. Tá? E o cara tá entregando. Messi. O Messi é quase um mito urbano, né? Eu sou articulista da revista Autismo, um abraço pro meu amigo Francisco, e ele fez uma grande reportagem sobre isso, e de fato, o Messi tem características, ele é uma pessoa super disciplinada, né? Mas ele já falou que não tem, né? Então isso é meio que lenda urbana, né? Quais são algumas habilidades específicas de uma pessoa autista? Tem alguma coisa que vocês destacam, assim como... Sim. São pessoas que tendem a ter uma capacidade de trabalhar com padrões muito alta, né? De identificar padrões. Então, são pessoas muito detalhistas. A sua grande maioria tem uma capacidade de raciocínio diferenciada. São extremamente honestas, né? Isso é uma grande habilidade, né? Isso é ouro hoje. No mundo de hoje. Exatamente. Então, por isso que tem muitas pessoas que gostam de trabalhar com dados, trabalhar com análise de processos. Então, as pessoas tendem a ser detalhistas. A gente tem várias histórias de jovens que pegaram um processo e eles achavam que aquele processo não estava legal e com um olhar diferente dele, fez com que esse processo tivesse uma performance 200% melhor. Né? Como eu gosto de falar de empresas, tem uma empresa que também eu admiro muito, que é a SAP, né, que tem um projeto específico para pessoas autistas, Autism at Work, é um programa global, e alguns anos atrás, acho que recentemente, eles têm um prêmio de inovação no mundo, né? E quem ganhou esse prêmio foi um cara autista da Argentina, né? Ou seja, né, é uma empresa que olha... O prêmio é de inovação, prêmio mundo, de inovação, qualquer funcionário, o mundo inteiro se participou inscreveu. disso. E aí quem ganhou foi uma pessoa autista, né? Mas a empresa está olhando para o talento, né? Ela está procurando proporcionar, ela se preocupa em preparar as pessoas para receberem esse profissional. Fala de algum exemplo de pessoas que foram inseridas através da Especialisterne aqui no Brasil. Onde é que essas pessoas estão, o que elas fazem? Se você tinha algum exemplo desses, assim, de processos melhorados ou contribuição que eles levaram para a organização. Por exemplo, o Banco Itaú, né? O Banco Itaú, a gente começou um projeto em 2016 com o Banco Itaú, onde a gente fez a inclusão de 2 jovens que nunca tinham trabalhado na vida para trabalhar com análise de risco, esses 2 meninos. Né? Preparamos os times. Uma das áreas mais difíceis que tem no mercado brasileiro. Exatamente. Só isso. Só isso. De banco, né? Análise de risco e mercado financeiro. Exatamente. Mas o projeto deu tão certo que hoje o Banco Itaú tem quase 100 pessoas autistas trabalhando e com todo o suporte necessário, né? Preparando os times, acompanhando as pessoas. Como é que são algumas ações de suporte? As ações de suporte a gente procura através de visitas sistemáticas por uma equipe de psicólogos especializados para verificar se tem algum tipo de situação onde a pessoa autista está desconfortável, se tem alguma situação onde o chefe não está sabendo lidar com essa pessoa. Né? Então, a gente procura intermediar essa situação. É quase um coaching, Marcelo. Traz um olhar externo, né, para a situação. Exatamente. Né? Um olhar externo. Um olhar externo. E aí, todas as pessoas
a partir desse olhar externo, a gente pode contribuir para que a pessoa permaneça, possa performar, ou a gente pode falar assim, cara, essa atividade, em função da característica dela, de ter muita oscilação de atividade, não está legal para essa pessoa. Talvez seja melhor a gente fazer uma realocação para outra atividade, né? Então, e você não perde esse profissional, né? Então, a gente dá esse suporte de acompanhamento. Colocar as pessoas para fazer aquilo onde elas brilham. Exatamente. Voltar no ponto, a gente falou dos grupos de afinidade. E você exemplificou um grupo e que os pais participam. Sim. Como é que é isso? Como é que é a sensibilidade disso? É uma boa prática também? O que os pais trazem para essa... É uma excelente prática, porque os pais, né, quando vem que a empresa está olhando para esse tema, os pais costumam falar, Marcelo e Gederson, que traz um quentinho no coração. Por quê? Porque eu tenho um filho com 7 anos e, assim, minha grande neura, minha grande preocupação é o que vai ser do meu filho daqui a 15 anos, na fase adulta, né? E a minha empresa está olhando para esse tema, né? E aí, esses pais trazem sugestão, olha, será que a gente não pode falar com o plano de saúde para verificar se atende melhor essa necessidade? Enfim, então esses grupos de apoio, eles tendem a trazer esse olhar também, não só da inclusão profissional, mas das pessoas autistas na sua vida como um todo. Tem empresas com práticas legais também de dar um bônus diferenciado para o acompanhamento daquela criança, né, para que ela tenha um atendimento com mais qualidade. E aí você vai ter um cara engajado pro resto da vida, né? Um colaborador que brilha o olho. Fala, cara... E a preocupação do tipo esses pais, né? Porque quando esse profissional sai da empresa, ele tem uma vida social, né? Exatamente. Ele vai conviver com a sua família, com seus pais, com seus irmãos, com os vizinhos. E como é que essa pessoa tem que ser inserida na sociedade para performar melhor dentro da organização que ela está, né? Sem dúvida. Então, acho que é muito... É além, né? Exatamente. É além trabalho, né? Isso é um ponto importantíssimo. Porque às vezes você pode ter trabalho e você pode não melhorar a qualidade de vida da pessoa, porque ela não criou uma rede, claro. Ela ainda se sente muito sozinha, enfim. Mas na grande maioria o trabalho pode proporcionar isso. Acredito. Né? Então, por mais que no começo eu não quisesse almoçar com a galera, hoje eu estou indo no churrasco e fico controlando. Galera, vocês falaram meio-dia, meio-dia só tem 3 pessoas aqui, vocês vão. Não e vem, fica né? ligando para todo mundo. E lembrei também de uma série coreana. Sim. Uma advogada quase perfeita. Né? Uma advogada quase perfeita. Que é maravilhosa. Essa série é boa? É boa. Desculpa, eu tô falando não, mas do ponto de vista do espectador, que eu achei espetacular. É uma série bem legal. Como é o nome da série? Uma advogada quase perfeita. É uma advogada quase perfeita. Então fica como recomendação. Assistam também O Amor no Espectro, também que é uma série Netflix australiana, que é muito legal, mostra o dia a dia das pessoas autistas, né? Aí pensando pelo viés dos relacionamentos amorosos também. E você mexe com o trabalho também. Né? 2 recomendações. Vamos repetir, então, pode procurar vocês pelas redes sociais, pode procurar o Marcelo Vitoriano no LinkedIn. Exatamente. Se ele não responder, procura nós 2. Exatamente. Que a gente entra em contato com o Marcelo aí também. o Marcelo, meu xará, vai puxar minha orelha, mas eu respondo sim, gente. Depois, se vocês fizerem contato, eu passo todos os contatos aí. Será um prazer falar do tema, é um tema que a gente acredita muito, é um tema que a gente entende que faz as empresas melhor e, consequência, a gente faz uma sociedade melhor, né? Com certeza. Boa. A gente vai colocar os contatos na descrição aí do episódio, pessoal. E se você curtiu, comenta, manda para os amigos, compartilha, marca o sininho e escreve pra gente, dando ideia. Obrigado, Marcelo. Foi prazer, sensacional aprender contigo, cara. Obrigado, conte com a gente aí. Estar com vocês Super aqui. contribuição, Marcelo. Estar com vocês pra gente também é um privilégio também, pela relevância de vocês, enfim. Então, super obrigado. Boa. Valeu. A gente se vê no próximo episódio, galera. Tchau. Obrigado. Tchau. Este episódio da Você Está Contratado foi patrocinado pela Hopen e Use RH.